Olá, meus amores, meus seguidores, mais um No Paladar. No nosso programa de hoje vamos conversar com a dermatologista doutora Larissa Abreu. Vamos falar de vitiligo, albinismo e cuidados com a pele. No dia 18 de maio se comemora o dia da luta antimanicomial. E o quadro Abraçaço esteve fazendo essa belíssima matéria no Hospital Psiquiátrico Juliano Moreira. Teremos também dois grandes artistas visuais, Menelausete e Anunciação, no programa Axé Brasil, aqui no Paladar. Então, tá no sabor, tá na escolha, tá no ar. Roda essa vinheta aí, que estamos te esperando aqui no Paladar. Em 18 de maio é comemorado o Dia Nacional da Luta Antimanicomial. E o Abraçaço Claro está aqui, no Hospital Psiquiátrico Juliano Moreira. A ideia é fortalecer, destacar a narrativa de vida a partir do cuidado da humanização e da tão necessária saúde mental. Vamos então conhecer um pouco da história do Hospital Psiquiátrico Juliano Moreira, com o psicólogo Wagner Ferraz. A história do Hospital Juliano Moreira, ela conta também um pouco da história da Bahia. Foi no ano de 1874, em Brotas, que foi fundado o Asilo São João de Deus. No Solar da Boa Vista, esta arquitetura importante da história da Bahia, o Solar da Boa Vista, tem uma história bem interessante e curiosa, porque o Solar da Boa Vista, ele foi construído por um mercador de escravos, que do alto da torre, ele observava os navios negreiros chegando ao porto de Salvador. E depois, o Solar da Boa Vista foi comprado pelo pai do poeta Castro Alves, ou seja, um solar que foi construído por um mercador de escravos se torna depois a moradia do poeta dos escravos. Então este solar, que era a morada do poeta dos escravos, é onde justamente, posteriormente, vai se criar o Asilo São João de Deus. O Asilo São João de Deus vai se transformar no Hospital São João de Deus. E no ano de 1936, com a morte do médico baiano Juliano Moreira, para homenageá-lo, então passará a se chamar Hospital Juliano Moreira. No ano de 1982, o Hospital Juliano Moreira é transferido para o bairro de Narandiba, onde está até hoje. O Hospital Juliano Moreira tem um serviço de emergência que funciona 7 dias por semana, às 24 horas por dia. E é um serviço de porta aberta, ou seja, quem chegar é atendido. Seja pela porta de entrada, seja por regulação, seja através do SAMU, seja através dos próprios familiares, ou muitas vezes até o próprio sujeito pode buscar ajuda. Por ser um serviço de porta aberta, as pessoas sempre serão atendidas aqui na emergência do hospital.
Uma vez que na emergência seja avaliado e o médico julgue a necessidade de uma internação, então este sujeito pode ser internado, seja homem, seja mulher. O hospital dispõe de leitos femininos e masculinos. Com a reforma psiquiátrica e a implementação do modelo substitutivo de atenção em saúde mental, a implementação dos CAPs, das residências terapêuticas e dos diversos dispositivos de saúde mental, o Hospital Juliano Moreira também veio se modificando, se adaptando também, de certa maneira, a este novo momento. Isto significa que o Juliano hoje é um hospital de agudos, um hospital que se dedica a acolher pessoas em crise, a estabilizar o quadro psíquico dessas pessoas em crise e encaminhar, para os serviços substitutivos, encaminhar para os serviços onde, porventura, essa pessoa já faça um acompanhamento ou possa iniciar um acompanhamento daí por diante. As equipes de saúde mental do Hospital Juliano Moreira buscam se articular com os serviços da rede de saúde mental e da rede de proteção social, para que a reinserção desse sujeito na sociedade seja feita com um olhar integral em sua saúde, a integralidade do cuidado que esse sujeito tem direito no SUS. Colaborando com este importante tema, vamos ouvir a voz da academia, a voz da educação. Com a palavra, o coordenador de psicologia da Universidade Católica do Salvador, professor Júlio César. É bem comum pensarmos que as doenças mentais são transtornos de gravidade menor e que estão longe da nossa vida cotidiana. Nada mais equivocado, e o mês de maio, que é dedicado à luta antimanicomial, está aqui para nos lembrar isso. Primeiro, que os transtornos mentais não são restritos a problemas orgânicos, embora também o sejam, e também não devem ser negligenciáveis. A pandemia do Covid-19 veio nos mostrar a importância da manutenção da nossa saúde mental e o quanto os agravos nesse campo podem nos prejudicar em dimensões que não são restritas a ela. A saúde mental, então, de uma certa maneira, vai repercutir na saúde física. Na nossa formação, no meu caso, que sou psicólogo, é muito importante que nós não tenhamos uma leitura nem desumanizada das pessoas com transtorno mental, nem negligenciável, e ao mesmo tempo também não tenha uma leitura medicalizada. Assim, nós buscamos um equilíbrio entre o corpo, mente e o saber acadêmico. No dia 18 de maio é consagrado à luta antimanicomial. Mais do que um movimento necessariamente partidário, ele busca resgatar os valores humanos e as contribuições éticas da medicina, da psicologia e de outras áreas do conhecimento para o tratamento humanizado das pessoas com transtorno mental. É importante que nós não deixemos que retrocessos apareçam, que nós percamos de vista o Sistema Nacional de Saúde e a atenção necessária a cada pessoa que dele necessita. A exemplo da Inglaterra e de outros países da Europa, onde o acesso à saúde é universal e gratuito também. O dia 18 fica consagrado. Nós, a Universidade Católica, fizemos um evento recentemente, no dia 17, dedicado a isso, com a professora Ana Pita, um grande nome da reforma psiquiátrica brasileira, e continuamos apostando que tratar e cuidar é sem limite. Outro tema muito importante de ter em conta no mês da luta antimanicomial é a questão do preconceito com pessoas com transtorno mental. Diferença não é doença. É necessário que a gente saiba identificar para tratar. Não construir uma leitura psiquiatrizada da vida, ou seja, não pensar que todas as condições da vida se transformam num problema médico ou psicológico, e ao mesmo tempo não negligencie a sua saúde mental. Entenda que uma depressão ou uma crise ansiosa às vezes é circunstancial, mas às vezes ela pode representar também a necessidade de uma ajuda técnica. Cuide da sua vida, cuide da sua saúde e, enfim, sigamos adiante. O contemporâneo nos remete ao presente, mas também ao futuro. Vamos ouvir, portanto, o sentir de dois estudantes de psicologia,
Mércia Dias e Vitor Santos. Antes de psicologia, o que mais a gente tem agora como norte é uma preocupação com a condição humana. É olhar o humano como um olhar sensível, com um olhar que reconhece no outro a sua singularidade. E é o que mais a gente aprende, é o que mais a gente ouve, pesquisa, estuda. É essa condição de entender o sujeito enquanto único ser, enquanto um ser autêntico da sua própria vida. Esse, para mim, é o maior legado que a psicologia tem, que a psicologia devolve à sociedade, é a possibilidade de permitir que o sujeito seja o melhor que ele pode ser, na melhor condição que ele tenha. E que todos nós andemos juntos, porque afinal de contas nós nos construímos enquanto sujeitos, enquanto humanos, na relação com o outro. E esse é o maior legado, é a maior herança que a gente pode deixar para a história da humanidade, para a nossa própria história. Estar no Juliano Moreira, né, sendo estudante de psicologia ao longo do mês de maio, né, que é um mês tão significativo e tão importante para quem trabalha com saúde mental, é pensar não só na perspectiva histórica, né, que se fez há 50, há 100 anos atrás, mas é pensar em como essa história pode ser feita hoje e sobre a necessidade da luta antimanicomial no aqui e no agora, já nos mecanismos encontrados para manifestar essa luta, para manter essa luta viva até hoje, que são os CAPs, né? Pensar no Juliano Moreira, que foi alguém que trouxe um novo olhar para esse sujeito. Um sujeito que antes vivia preso nos quartos, presos nos manicômios. A esse sujeito agora é dado o direito de escolher tomar o remédio ou não. A esse sujeito é dado o direito de escolher estar aqui ou não. Então hoje nós nos deparamos não com o manicômio Juliano Moreira, mas com o hospital psiquiátrico. Um hospital psiquiátrico onde esse sujeito tem total liberdade de ir e vir. E mais do que esse sujeito que é atendido aqui tem essa liberdade, mas como outros sujeitos que não precisam ainda ou agora de um atendimento, se colocam nesse espaço. Então, estar aqui é contemplar a luta antimanicomial viva até hoje e contemplar também a necessidade dessa luta. Vivemos num momento histórico, político, onde fazer luta antimanicomial se torna cada vez mais importante. Nós não podemos deixar com que a lógica manicomial adentre o CAPS, adentre o novo Juliano Moreira, adentre os cursos de psicologia, né? É importante falar sobre luta antimanicomial como estudante de psicologia. É importante olhar para esse sujeito não limitando ao seu transtorno mental. Afinal de contas, não é porque nós temos um transtorno mental que nós somos reduzidos a esse transtorno mental. Ter esquizofrenia, ter mania, ter toque, ter TAG, ter síndrome do pânico, não te faz ser isso, não te faz o seu diagnóstico, né? É uma pergunta que a gente faz muito dentro da universidade. A quem serve esse diagnóstico? Para que serve esse diagnóstico? O que é de fato um diagnóstico? São perguntas que a gente precisa fazer e, enquanto sociedade, a gente precisa pensar. Quando eu olho para alguém que se coloca a caminho de um hospital psiquiátrico, a caminho de um CAPS, como é que eu olho para essa pessoa? Eu olho como alguém que me oferta perigo ou como alguém que precisa de cuidado? Como é que eu me vejo me deparando com essas pessoas? É esse o tipo de discussão que a gente precisa nutrir dentro da academia e também enquanto sociedade. Eu sou aluno de psicologia da UXAL e lá a gente tem uma liga, que é uma liga de psicopatologia, onde a gente se propõe a discutir essas psicopatologias e onde a discussão sobre luta antimanicomial sempre se faz presente. É importante pensar, enquanto liga, o que é estar doente. O que é uma psicopatologia? O que é um transtorno mental? O que constrói um transtorno mental? A nossa ideia de normalidade, que é o parâmetro para dizer se alguém possui ou não também um transtorno mental, quem é que constrói esse conceito de normalidade? O que é normal, o que é patológico, a linha tênue entre os dois? São essas discussões que precisam estar na mesa, né? Enquanto liga de psicopatologia, a gente busca provocar as pessoas a discutir isso. E não só estudantes de psicologia, mas também estudantes de outros cursos. Afinal de contas, ninguém está isento, ninguém está livre de um dia viver um momento ou um episódio de algum tipo de transtorno mental. Enquanto liga, inclusive, no dia 27 e 28, a gente vai estar discutindo sobre a clínica da psicopatologia, onde a gente vai trazer o professor Dr. Paulo Roberto Secarelli, né, que é doutor em psicopatologia fundamental, para falar um pouco sobre esse lugar da clínica, sobre o lugar dessa psicopatologia que olha para o sujeito e não para o diagnóstico. É garantir um lugar de sujeito dentro do consultório, para além do seu transtorno. É olhar para esse sujeito e dizer, olha, ok, ele tem esquizofrenia. Mas para além da esquizofrenia, quem é esse sujeito?
Qual é o nome dessa pessoa com esquizofrenia? Do que é que essa pessoa com esquizofrenia gosta? Qual é o sonho dessa pessoa com esquizofrenia? Porque, pasmem, pessoas com esquizofrenia têm sonhos, têm projetos, têm medos, têm desejos que também precisam ser atendidos, que também precisam ser realizados. E essa é a nossa função enquanto estudante de psicologia. Talvez tornar o discurso sobre psicopatologia mais próximo das outras pessoas e menos distantes. Desviesar essa ideia de que todo louco é violento, ou de que todo louco é artista. Todo louco é pessoa. E como toda pessoa, todo louco tem limite e também precisa de cuidado. Tudo está certo no seu lugar, cumprindo o seu destino. E eu me sinto completamente feliz. Mas quando falo dessas pequenas felicidades certas que estão diante de cada janela, uns dizem que essas coisas não existem, outros que só existem diante das minhas janelas e outros, finalmente, que é preciso aprender a olhar para poder vê-las assim. Cecília Meirelles. Como eu falei para vocês aí na chamada do Paladar, que a gente ia ter essas informações preciosas, né? De cuidado com a pele, de como prevenir várias situações, o cutânico, né? E ela está aqui para informar tudo para a gente, inclusive essa coisa que ela não é que atualizada, mas que veio à tona com Natália do Big Brother, que é justamente essa questão do vitiligo, né? Vamos tirar esse mito aí. Tem cura, não tem cura? Como é que avança? Já é inatismo mesmo? Já vem aí, né, na parte de biológica da pessoa? E Larissa Abreu está aqui para falar tudo para a gente, essa doutora belíssima, né, dermatologista, tão nova, Larissa, tão nova assim, cheia de conhecimento, cheia de informações. Primeiro, seja super bem-vinda aqui ao Paladar, tá, Lari? E eu queria te fazer a pergunta, justamente, que todo mundo tem essas dúvidas, né? O vitiligo, ele tem cura? Então, boa tarde, prazer, Rita, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Então, respondendo a sua pergunta, não, o vitiligo não tem cura, certo? Porém, há tratamento tanto em relação à progressão das lesões, quanto em relação à repigmentação das lesões que já estão existentes. Entendi. Então, assim, como é que ele Ok, você não nasce com vitiligo ou você nasce com vitiligo? Não, no geral ele surge no adulto jovem, numa média de 20 anos. Essa é a idade média que surge as primeiras lesões, mas pode surgir na infância ou numa idade mais avançada. Tá. Quando você fala surge, esse surge ele já é guardado no DNA? Ou ele vai apresentar por alguma transformação metabólica no organismo dessa pessoa? Então, não há uma causa ainda muito bem definida em relação ao vitiligo. O que se sabe é que há uma relação muito forte com a doença autoimune e isso tem um cunho genético muito importante. Porém, há alguns fatores desencadeantes, como, por exemplo, algum trauma mecânico, fatores estressantes, então o paciente que tem uma vida muito estressante, muito ansiosa, uma carga de ansiedade muito grande, pode desencadear essas lesões. E o contato com algumas substâncias, como, por exemplo, substâncias derivadas do fenol, também podem desencadear o surgimento dessas lesões. Nossa, gente, agora... O vitiligo, ele toma esse... tipo assim, eu já vejo muitas pessoas, né? Inclusive está passando aí na tela, o editor está colocando, essas etapas, né? E como é que se dá esse avanço? É de pessoa para pessoa? Porque às vezes você tem um bom tempo ali de manchas, né? Que ele vai fazendo essa parte de branqueamento, né? No corpo, na pele. E tem pessoas que demoram bastante para atingir um branqueamento total. E tem aquelas pessoas, né? Que é um avanço rápido. Então, a gente vê Natália, do Big Brother, a gente percebe que ela tem um avanço já, né? Sim. Ela está com bastante avanço. Isso depende de pessoa para pessoa ou é o processo mesmo do vitiligo? Sim, então, só é importante fazer uma ressalva que o vitiligo é uma doença não contagiosa, tá? É importante frisar isso. Mas, sim, é muito dependente das características individuais de cada paciente. Tem aquele paciente que vai ter uma lesão inicial e possa ser que ela não progrida, que ela, inclusive, entre em remissão e ele não tenha mais nenhuma mancha. E tem os pacientes que, sim, inicia já no quadro avançado, com lesões generalizadas por todo o corpo. Vai depender muito da característica individual de cada um. Entendi. Essa parte, como você falou, do vitiligo, você falou, é uma doença. Sim. Ela é uma doença porque ela tem uma transformação e ela aparece no metabolismo, mas como não é contagiosa, né? Isso. Então, é uma doença que ela realmente atinge apenas a pele.
Isso, então, o vitiligo em si, sim, atinge a pele, também pelos, né? Então a gente pode ter sim um branqueamento dos pelos, do cabelo, dos pelos do corpo. Porém, ela tem uma associação muito já confirmada com outras doenças autoimunes, como, por exemplo, diabetes, doença de Addison, doenças da tireoide. Isso já está muito bem estabelecido em literatura. Poxa, mas assim, a pessoa não tem o vitiligo e ela é super saudável, ela só tem o vitiligo. Pode, né? Pode. Porque Natália muito parece comum. que né, só tem o vitiligo. Super nova, né, 22 anos, eu acho, Natália, e aí super saudável só o vitiligo. Isso. Agora, tem essa questão de evitar o sol, ou pode mesmo ir para o sol, já que tem mesmo o vitiligo, ele vai avançar uma certa época. Tem alguma coisa assim que a gente possa, já tem o vitiligo, vamos tomar certos cuidados. Existe? Sim, assim que nós realizamos o diagnóstico, essa é uma preocupação grande nossa, né, de orientar o paciente. Então, a principal orientação é essa, em relação aos cuidados com o sol. Nós orientamos sempre evitar uma exposição nos horários de maior pico de incidência da radiação, que é entre as 10 da manhã e as 16 horas da tarde. Além disso, o uso de protetor solar, né, com um fator de proteção de pelo menos 30, né, o ideal é que seja acima disso, e do uso de adereços, como chapéus, bonés e roupas de proteção também UV. Agora vamos tirar um pouquinho desse mito aí, Michael Jackson, né? Sim. Michael Jackson, ele disse que ele fez um avanço Isso. tá, da doença, ele avançou mesmo com o tratamento, porque ele disse que ele tinha vitiligo, então, Sim. como apareceu, ele fez esse avanço. E aí ele ficou todo branco, na verdade, né? Verdade. A tese dele ficou branca. Esse avanço aí que Michael Jackson fez, como outros artistas também, que pessoas comuns também fazem, como é que se dá esse processo aí que Michael Jackson fez? Quero avançar o vitiligo, vou ficar logo toda da cor mesmo branca, então, como é que se dá esse processo, esse passo a passo? Então, num paciente que já tem um grau avançado da doença, ele tem mais manchinhas brancas do que o tom de pele normal, nós temos essa opção, sim, de realizar o clareamento do que ainda está pigmentado, né, para que ele tenha um tom uniforme. Demora muito, Lari? Depende muito de cada paciente, mas é um clareamento gradual. Utilizamos alguns agentes tópicos para realizar esse tratamento. Agora, a gente vai vitiligo, tá? Numa pele morena, numa pele mais, né, bronzeada, mas o vitiligo branco, na pele branca? Então, tem, né? Tem sim. Porém, o contraste ele é maior no paciente de pele negra, de pele morena, Sim. né? O paciente de pele branca, o contraste é menor. Então, o estereótipo acaba estigmatizando um pouco mais no paciente negro. Verdade. Agora a gente tem o vitiligo e a gente também tem o que fica todo branco, como A é? sarda branca? Não. A gente tem o vitiligo e que muitas o pessoas... albinismo. O albinismo, Sim. que muitas pessoas confundem, né? Sim. Fala assim, a manchinha está toda branca ali e é albinismo, é vitiligo. Qual a diferença de um para o outro? E é igual ou realmente é diferente? E o albinismo, ele também é uma doença que é tipo inatismo, ou seja, já nasceu assim, você vai ter ela, está no seu organismo, ou não, a gente adquire? Qual a diferença um para o outro? Então, são doenças diferentes, o cunho genético de cada uma é diferente, tá? No vitiligo, há uma destruição das células que produzem a melanina, os melanócitos. Já no albinismo, não. As células estão lá, porém elas não têm a capacidade de realizar a produção do pigmento. E sim, uma doença de cunho genético também está lá no gene. Então, se o paciente tem uma predisposição, ele vai nascer com albinismo. E o albinismo também pode ser qualquer cor, né? Ele atinge qualquer pessoa, Isso, né? exatamente. Qualquer pessoa. Em relação a tratamento, qual o melhor de se tratar? Vitiligo ou albinismo? Na verdade... Qual que possa chegar mais perto de, vamos dizer assim, não a cura, mais perto de uma naturalidade? Na verdade, isso também é muito individual, mas o vitiligo, a depender do tipo e da resposta individual, é mais fácil da gente conseguir ter uma repigmentação. Agora, doutora Larissa Abreu vai falar aqui para a gente uma coisa importantíssima que eu sei que no consultório dela, que daqui a pouco ela vai dizer onde ela atende aqui para a gente, que no consultório dela, ela lida com isso dia a dia. A parte emocional, né? Você é uma dermatologista renomada, mas você também é uma psicóloga. Sim. Querendo ou não, você está trabalhando ali a autoestima das pessoas, né? Sim. Os traumas dessas pessoas, né? Como enfrentar. Então, elas vão a você porque elas querem uma melhora. Sim.
elas sabem que pode não ter a cura, mas há uma melhora, nem que seja a nível psicológico. Sim. Como é que você lidar nesse dia a dia? Como é essa parte? Vamos para a parte alma, Sim. né? Vamos para a parte agora não mais estética, não mais medicinal. Vamos para a parte alma. Como é esse seu dia a dia com essas pessoas que te procuram, com esses pacientes, lidar com essa doença? Então, essa é a parte, uma das partes mais importantes, né? Então, para esse paciente é muito importante o aconselhamento da terapia, né? E eu costumo dizer que nós somos seres humanos únicos, né? E imagine só se todos fôssemos iguais, em tom de pele, em estereótipo, em corpo, em características faciais. O quão sem graça seria esse mundo se todos fôssemos iguais. Então, você, com suas cicatrizes, com suas marcas, com seus sinais, com tudo que há de individual que é seu, valorize isso, porque é isso que te torna único. É isso que te tornou a sua melhor versão. Esse é o meu lema de atendimento nos consultórios. A gente tem que ressaltar isso, né? Você, claro, né? A maioria, com certeza, você sempre indica esse acompanhamento psicológico, acompanhamento, né? De coaches, tem muitos coaches aí de autoestima também hoje em dia. Mas você também tem aquele paciente que chega até você e ele tem uma autoestima boa, ele tem uma autoestima alta, existe também? Existe. Olha que coisa boa, tá vendo que a gente só fala um lado, vamos falar o outro também, né? Existe sim. Existe aquele que já chega e ele sabe que ele tem aquilo, mas não é nada para ele. Isso. Né? Existe o paciente que ele vai lidar de uma forma mais tranquila, né, com a doença, tem um apoio, um suporte familiar que é muito importante, né? Então, a gente vai tateando e vai lidando da melhor forma possível com cada paciente, com suas singularidades e peculiaridades. Você falou que a partir de quantos anos a gente pode ter um vitiligo? Quantos anos? Então, isso é muito individual. Pode surgir na infância, pode surgir numa idade mais avançada, porém é mais comum surgir no adulto jovem. Ah, no adulto jovem. Isso. Tá, mas numa infância, a gente pegar esses bullying aí de uma criança é difícil, né, doutora? Muito difícil. É muito difícil, porque ali, assim, um adulto traumatizado é uma criança sofrida. Exatamente. Né? Porque ele não traz agora, ele vem dessa criança sofrida que sofreu tudo aquilo e traumatizou esse adulto. Exatamente. Né? Então, às vezes, quando você fala também, pô, a criança ela não vai ter o mesmo entendimento de um psicólogo falando com ele do que um adulto. Sim. Né? Então, é meio complicado, mas não tem também jeito, né? Vai ter que também passar por um tratamento, tem que ir para psicólogo e tudo mais. E assim, essa doença, como ela está falando, né? Nós somos uma civilização, então a civilização não é singular, ela é plural. Exatamente. Né? E aí a gente tem que valorizar não o físico, né? O físico, ele é, como a gente fala, fugaz. Sim. Né? Hoje eu estou magra, hoje eu estou gorda, hoje eu estou toda durinha, hoje eu estou flácida e por aí e viva vai. a diversidade. Mas eu não sou isso, né? Eu sou o meu caráter, né? A minha valorização e, né? E tudo isso vai se transformando, né? Mas o caráter, na verdade, os seus quereres, os seus propósitos, ele não transforma, ele realmente é seu, vai no nascimento até a hora da sua partida. Vamos falar aí de estética, tá? Que eu sei que tem muitas mulheres interessadíssimas nesse assunto, porque eu tenho, coloca aí na tela, editor, eu não sei nem se o nome é esse, mas ela vai me corrigir, da doutora aqui, mas leucodemia pontuada, foi assim que me falaram, quando eu mostrei minhas pernas e falaram assim, você tem essas bolinhas, né? Parece um poá, parece uns poazinhos de pontinhos branquinhos, assim, bem, mas é outro. Tem pessoas, amigas minhas, que ela tem bastante acentuado mesmo, né? Sim. Esses pontinhos. Parece até que vai chegar a um vitiligo. O que é isso, doutora Larissa? Como é que se dá isso? A gente pode evitar isso? E se a gente já tem, pode evitar para não ter o aumento? Existe algum medicamento? Existe alguma substância? Me fala aí. O nome realmente certo é leucodemia pontuada? Leucodemia gutata. Tem gutata. Não, então me falaram errado. Tem algumas variações, né? Enfim, mas também é conhecida como sarda branca. Sim. Né? E respondendo a sua pergunta, sim, nós podemos evitar. Mas como? Evitando a exposição solar.
Só desta forma? Só dessa forma. Na alimentação não interfere? Não. No geral, ela já surge numa idade um pouco mais avançada, né? Então, é a exposição que já foi, que a gente já teve ao longo da vida, e aí tem como resposta essas manchinhas brancas, né? Que são bem branquinhas mesmo, só que ela tem um contorno muito bem definido, geralmente é bem pontual e geralmente se localiza nas pernas, nos membros inferiores ou até nos bracinhos também. Sim, mas como você falou, né, é o desgaste, na verdade, né? É o excesso do sol na juventude e tudo mais, e aí vem o desgaste realmente, né, que vai criando, na verdade, essas manchinhas e elas ficam. Mas não existe nenhum produto, nenhum peeling assim que a gente possa fazer um clareamento delas? Não existe? Tem alguns procedimentos que nós podemos realizar em consultório, porém, infelizmente, a resposta ainda é muito pobre. Não há nada aqui, atualmente, que a gente realize em consultório que vá ter um resultado efetivo para deixar essa coloração uniforme, transformar ela de branca na coloração da sua pele. A gente está falando aí de doenças, né? De doenças que não tem jeito, mas a gente tem aquela, vamos amenizar e vamos, né, ou avançar, ou então também prevenir um pouquinho, e a gente vai e tudo ótimo. Mas a gente está falando de doenças, mas a gente vai falar também de pele. Quando a gente fala de pele, é muito importante essa parte estética, né? Esses cuidados, o envelhecimento, né? O anti-envelhecimento. O que é que a gente pode prevenir disso? Manchinhas na pele pós-gravidez, né? Manchinhas do sol. Então, há um universo na TES, né, que a gente pode cuidar e tratar. Você faz isso, doutora Larissa? Hoje, na verdade, o meu universo gira em torno disso, né? A estética faz parte do meu dia a dia. Olha, a estética, então vamos lá, vamos falar um pouco dessa parte estética. Vamos falar aí os serviços que atendem a sua estética. Pronto, então hoje, na nossa clínica, hoje eu trabalho na Áurea, dermatologia integrada, né, uma clínica super conceituada em Salvador. Hoje, nossos protocolos, eles giram em torno do envelhecimento com qualidade, né? De realizarmos alguns protocolos para que o paciente chegue numa idade avançada com qualidade, né? O intuito não é transformar esse paciente num paciente jovem, mas fazer com que ele envelheça com a qualidade de pele, com um olhar mais descansado, com lábios jovens, rejuvenescidos, né? Então, hoje, a nossa prioridade na clínica é fazer com que o paciente envelheça com qualidade. Olha que maravilha, a gente está falando aí de harmonização facial também, né? Também. Essa harmonização facial que você fala, lábios, os preenchimentos, né? Tem aquela parte do fio a fio, que é, né, para o caidinho aqui, daqui a pouco eu vou cair nele. Então, essa parte da pálpebra, que tem algumas coisas que falam que não precisa, que é uma substância que utiliza. Me explica aí um pouquinho dessa parte aí. Pronto. Com o processo de envelhecimento, realmente, a pálpebra superior, ela começa a cair, né? Deixando nosso olhar mais cansadinho. Então, a gente pode fazer algumas coisas para gerar o rejuvenescimento dessa região, deixar um olhar mais descansado. Uma delas é o básico do básico, que é a toxina. Com a toxina, a gente já consegue, que é o Botox, abrir o olhar, né, e deixar ele mais descansado. A gente consegue fazer um arqueamento dessa cauda da sobrancelha, fazendo com que o olhar fique mais abertinho. Porém, além disso, a gente também pode fazer uma máquina chamada de Ultraformer. O que é que ela faz? Ela é um ultrassom microfocado que trata a flacidez e, de forma associada à toxina, a gente consegue potencializar essa abertura do olhar. Olha que maravilha. Então, aquelas pelezinhas que estão aqui, a gente pode dar uma melhorada, né? Sim. Ela vai, como você está falando, vai espalhando e aí o olhar fica mais aberto, não é isso? E o melhor, sem cirurgia, tudo isso no consultório. Sem cirurgia. Agora, essa parte aqui da orelhazinha, que ela vai ficando roxinha, né? Com o tempo, que é normal, tem um clareamento para ela? Tem sim, a gente tem algumas opções. A gente pode fazer o home care, que é o tratamento com cremes, com peelings em consultório, né? E tem um laser também, que é uma excelente opção de tratamento. E aí já vai fazendo o clareamento. Isso. Né? Agora, doutora, tem essa questão hoje, porque hoje está tudo tão assim natural, tão normal, as pessoas, não existe mais essa coisa, eu tenho 40 anos, vou começar. Não. Tem gente de 27 anos que faz Botox. Sim. Eu conheço. E eu queria, né? Então, eu queria que a senhora falasse assim, a senhora não, que é tão nova. Não. Você, doutora, falasse assim para mim, o porquê que essas pessoas tão jovens, 27 anos, 25 anos, né? Vai fazer um Botox, aparecer uma marca de expressão, querem tirar, como não é ruga não, gente, né? Porque 27 anos também, mas já querem tirar com Botox. Aí muitas falam para mim que é prevenção. Não, eu já previno assim, porque eu já vejo como o meu rosto está ficando, e aí quando vai surgindo, eu já vou fazendo a aplicação, né? Me fala aí, essa como é que a gente pode falar? Essa procura precoce,
né, Sim. da beleza e do cuidado da pele. Então, como as informações hoje são difundidas de uma forma muito maior, né, em relação a antigamente, então as pessoas hoje têm um acesso muito maior às informações, né? Então a procura tem sido muito maior. Porém, 27 anos é uma idade, inclusive, que a gente já realmente orienta o uso da toxina. Vocês danadinhas, entendi agora. Eu tenho pacientes mais jovens, inclusive, que já realizam o procedimento, né? E quando me perguntam, doutora, tem uma idade mínima para realizar Botox? Em literatura, não há uma idade mínima preconizada. Porém, o que é que eu geralmente oriento? O paciente já tem marcas de expressão, já começou a fazer uma ruga dinâmica. O que é ruga dinâmica? Eu tô sem Botox, tá, gente? Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Vou levantar minhas sobrancelhas. Tá vendo que tá mexendo? Eu, quando estou com Botox em dias, eu não consigo fazer isso. Então, essa movimentação repetida vai fraturando a minha derme e isso, com o tempo, gera uma ruga estática, que é uma ruga que não é mais uma ruga dinâmica, não é uma ruga que se movimenta. E, dessa forma, eu tenho uma dificuldade para tirá-la com o Botox. Tá? Então, o ideal é que a gente paralise antes, para que eu não fique fazendo repetidas vezes esse movimento e fraturando a minha pele. Olha, que tá vendo que toda a informação com o profissional, com quem realmente tem aí a propriedade no falar da ação, que a gente passa a se informar. Porque muitas pessoas, como eu, falam assim, poxa, tão nova, por que está fazendo isso? Gente, às vezes, algumas pessoas, eu não falo absurdo, porque para mim tudo é normal, mas algumas pessoas falam, é um absurdo, a menina não tem nada no rosto, mas olha a explicação exatamente aí, e que realmente tem muito a ver, né? A gente não tem nada, mas essa forma que a gente tem, às vezes, de gesticular muito o rosto, e a gente tem essa forma de falar cada um com a sua, e a gente, às vezes, vai sempre, como é que fala? Padronizando algumas marcas no nosso rosto, né? Exato. E muita gente fala, às vezes fecha os olhos e aí vai franzindo aqui, né? E aí você já vai fazendo essa aplicação, por quê? Porque ele não vai acostumar a sua pele nesta marcação. Perfeito, viu? Doutora Larissa, perfeita a sua colocação. Agora, vamos então à doutora Larissa, vamos procurar ela, né? Você que tem aí vitiligo, você que quer fazer o seu botox, harmonização facial, nossa, universo, gente, de coisas que a pele, né, da gente precisa e pede é com a doutora Larissa Abreu. Ela vai me dizer aqui qual o Instagram dela, tá? Ela vai dizer para mim onde ela atende, se tem um WhatsApp de atendimento. Então, vai dar todas as informações para você ir correndo fazer uma consulta com ela. Vamos lá, Lari? Então, gente, aqui em Salvador, eu atendo na Clínica Áurea, certo? Fica no Salvador Prime, Áurea Dermatologia Integrada. Meu Instagram é DRA, doutora Larissa Abreu, tá? E sim, nós temos o WhatsApp, a gente vai deixar no vídeo para vocês, tá bom? Aí já passando, a produção já passou pra gente, o editor já pegou. Então, Rita, queria te agradecer. Olha, claro. Muito obrigada pela oportunidade. Vou aparecer lá para fazer um botox, tá, gente? Que daqui a pouquinho já tá muito na hora. Eu já fiz um botox, né? Mas foi na vida? Um só, na vida, mas já tem muito tempo, né? Eu digo assim que algumas amigas minhas falam assim, você é questão de estudo, né? 52 anos, não tem tanta... Tá ótimo. Verdade, mas está na hora, né? Então, assim, eu fiz o botox, amei, foi exatamente isso que a doutora falou, essa parte do olhar, ele realmente levanta, né? Sua pele, ela dá uma esticada, ela faz um efeito, aquela Cinderela bonito, sim, né? E esse olhar, o seu olhar, ele fica muito, muito majestoso, né? Assim, então, ele realmente dá um realce. Eu amei, tá? Mas a única coisa que eu tive foi umas brotoejazinhas assim na minha testa, porque como eu sou alérgica, eu acho que foi um efeito, mas foi muito pouco tempo também que ele ficou. E aí foi passando, eu não voltei, mas agora eu já vou, Larissa Abreu, para aqui fazer meu botox, né? E vou ver também essa parte aí dos lábios, né? Sim. Vamos ver essa mancha. Eu vou me cuidar toda, gente, porque eu só vou chegar nos 60, como ela falou, não como adolescente, isso, né? Não como jovem, mas bela na sua melhor idade. Versão. Exatamente.
Bem, meu nome é Menelau Sete, sou artista plástico baiano, tenho 35 anos de arte, com ateliê no Centro Histórico, que aliás foi o meu primeiro ateliê aqui em Salvador, certo? E durante todo esse tempo eu venho desenvolvendo o meu trabalho com pintura, escultura, ações sociais, porque a minha arte agrega valores e essa é a minha preocupação com a arte, e não fazer arte por arte. O meu papel como artista plástico é pintar o que eu vejo e pinto o meu momento. Por exemplo, estamos passando agora por 2 anos de pandemia e nesse período eu fiz uma escultura em homenagem aos agentes de saúde que eu coloquei no Largo de São Francisco, falando da importância da vacina, a importância das pessoas se cuidarem e seguirem todo esse protocolo para poder a gente ultrapassar esse lado negativo, esse lado obscuro que estamos passando. E aqui com a minha pintura, eu fiz a Calporade, onde eu pintei uma vaca, né, uma arte de rua. Fiz o globo que fala das ODS, Objetivo do Desenvolvimento Sustentável, que falo da reciclagem e da importância da gente não jogar plásticos nos rios, nos mares ou agente poluente, para que a gente possa, até 2030, a gente cumprir a nossa missão da ONU, ou seja, um mundo melhor, que está sendo muito complicado no dia a dia. E durante todo esse tempo eu pintei várias telas, os temas aqui são diversos no ateliê, onde eu pinto o dia a dia do Centro Histórico, eu capto essa emoção, que é a alegria, não é, do Centro Histórico, onde as pessoas vêm nos visitar, vêm passar esse momento de alegria, não é, no Pelourinho, que é esse local. Durante esses 35 anos de arte, eu fiz mais de 30 mostras internacionais. Alemanha, Bélgica, Itália, Suíça. E entre elas, a com mais importância foi na Sicília, onde eu fui homenageado com uma sala-museu com 33 obras. Então, essas obras estão expostas no Museu da Cidade, em Chaca, que, por sinal, Chaca é a cidade gêmea de Salvador. E também um filme chamado Origem, o Nascimento do Brasil, onde recentemente eu fiz uma exposição na Bélgica, em Liege, onde, dentro do museu, onde mostramos 100 obras e passamos o filme. O filme fala do nascimento do Brasil. Não tem atores, são quilombolas e tribos tribo de índios quiriris aqui do Recôncavo. É a história de Anaí e Montagabaiô. Anaí é uma índia que fica perdida no mato porque a tribo dela foi dizimada e ela se encontra com um rei que vem na condição de escravo e aí nasce o Brasil. Eu pinto em cima dos pratos de Dona Cadu, que é uma pessoa maravilhosa, ela tem 100 anos, recebeu agora a doutor honoris causa pela universidade. Ela fez os pratos de barro e no prato de barro eu pintei a história do Brasil. Muito bom. E também a exposição no fundo do mar, em Portugal, comemorando as décadas da água, montanha do Monte Rosa, onde eu pedi paz no mundo. Ou seja, eu sou um artista performático. Eu não me conformo só em ficar no ateliê pintando. Eu vou para as ruas. Eu sou um artista 24 horas. E agora mesmo eu fiz um trabalho aqui no Largo da Tieta, onde eu pintei, né, um painel de 12 metros de altura, muito bonito, falando da obra de Jorge Amado, que é Tieta do Agreste. Nesse painel a gente tem todos os personagens, eu conto a história de Tieta, relendo os personagens. É muito importante as pessoas verem. Bom, e a música para mim é como terapia e adoro tocar e cantar os artistas do Nordeste. Eu vou fazer aqui uma homenagem a Zé Ramalho.
casas matas, casas puras, caso bom. Bom, na minha pintura eu retrato com a cultura afro-brasileira, certo? Porque eu estou no centro histórico e aí Salvador é assim, o lugar assim, muito importante no nascimento do Brasil. Aqui nós temos brancos, negros, índio, mestiço, uma cultura diversa da comida, da culinária, das roupas, a música é muito importante. Então tudo isso eu coloco dentro da minha obra, né, como carnaval e como festa. E a importância do negro está presente na minha pintura, né, os traços, os lábios, né, a alegria, a força, a vitalidade e principalmente a mulher baiana, que é uma coisa assim fantástica, né, que são diversas. Elas são assim bem miscigenadas e isso é muito importante, que a gente quebra com aquela mesmice daquela coisa, né, já programada. Então aqui a gente é multi, é muito bonito Salvador. Bom, o meu recado que eu vim como artista e procuro passar na minha pintura é para que a gente possa fazer as coisas no presente, mas de olho no passado e com uma grande perspectiva no futuro. Ou seja, a gente só pode chegar bem no futuro se a gente cuidar do passado e viver o presente intensamente na paz. Essa é a arte e o esplendor em ser Menelau 7. E o nosso segundo pintor, eu deixo para você, Tati Macedo. É isso mesmo, Rita. E eu trago agora o segundo artista plástico, telas e aquarelas, com vocês, o pintor Anunciação. Meu nome é Anunciação, eu sou artista plástico daqui do Centro Histórico de Salvador, né? Trabalho com um pouco de arte bruta. A arte venho desde criança, né? Eu sou autodidata, fiz basicamente alguns cursos e me descobri artista profissionalmente tem mais ou menos 6 anos. E ao longo desse período antes, eu trabalhava em outros projetos, enfim. Mas agora eu trabalho 100% só com arte. O Anunciação vive só de arte. Eu faço uma arte contemporânea, um pouco de arte bruta, né? Que
vem de encontro com minhas emoções, minhas qualidades, os meus pensamentos e o cotidiano nosso aqui do nosso Brasil e do nosso mundo. Minha arte fala um pouco também de protesto, de liberdade, de política, enfim, eu faço o que eu vejo, escuto, então o contemporâneo está totalmente em minhas mensagens das minhas pinturas. Eu trabalho com pintura, desenho, mosaico, enfim, várias técnicas que são envolvidas nas artes plásticas. A minha arte é direcionada também um pouco, né, para a parte do candomblé, né? Eu sou neto de negro, né, apesar de ser um pouco clarinho. Meu avô nasceu no Recôncavo de Salvador e aí eu levo essa bênção, né? E meu trabalho também tem fala um pouco dos orixás, dessa força, dessa energia que é a nossa cultura, né? Nosso Brasil. A arte ela tem vários caminhos, né? E geralmente, inicialmente, o artista ele começa desenhando, né? E em seguida ele vai para a pintura. Tem alguns artistas que eles se destacam com a pintura e ficam o resto da vida pintando. Eu sou um pouco diferente. Eu tenho a necessidade de produzir outras técnicas de arte, né? Que nem eu tinha falado. O mosaico, a pintura, o desenho, a aquarela, instalações, esculturas, enfim. Então, o artista, quando ele só pinta, geralmente é porque ele viu o sucesso dele naquela linha só de pintura, né? Eu já tenho uma inquietação em só ficar pintando. Então, eu prefiro hoje pintar, amanhã fazer uma escultura, um mosaico, enfim. Eu sempre estou me cobrando com relação à arte, né? Tem algumas que a gente produz que a gente se apaixona, né? E a gente fica preso àquele trabalho. Mas, com o passar do tempo, eu fui vendo que essas crianças elas têm que ir para a casa de alguém. Então, são filhos, né? Que a gente coloca de dentro para fora e, com certeza, ele vai estar na casa de alguém, né? Toda arte aqui tem o seu comprador. Então, quando alguém chega para me perguntar o preço de qualquer trabalho, eu já tenho e automaticamente eu vendo. Eu não tenho mais esse apego. Eu tenho vários colecionadores, né? Fora do Brasil e dentro do Brasil. Então, essas pessoas, elas geralmente compram aqui no ateliê ou nas redes sociais. Que eu tenho uma página no Instagram e as pessoas compram muito lá também. Né? Diversos países, né? França, Itália, Inglaterra, Bélgica, Estados Unidos. Muitos compram pela internet também. Minha arte ela tem uma força muito grande, né? Que essa força é que vem dentro de mim para fora. Eu transmito talvez os gritos de todo mundo que quer gritar e não consegue. Então, com um pouco que eu produzo aqui, né? As pessoas, quando chegam aqui, elas contemplam e falam, pô, que massa, legal, me identifico com esse trabalho e tudo. Então, eu quero passar uma mensagem boa, né? É o grito do Anunciação, né? A gente tem a arte, a arte em si, é para a gente gritar de alguma forma, né? O artista ele tem esse dever de produzir algo que toque nas pessoas, né? Então, quando as pessoas entram aqui, que elas começam a contemplar minha arte, elas ficam meio piradinhas. Pela minha necessidade de produção, aí veio a ideia de produzir também minha arte nas roupas, né? Eu pinto calça, sapato, enfim, qualquer peça que me vem na cabeça, eu estou aplicando a tinta e fazendo meu trabalho. Eu sou Anunciação, né? Tenho um ateliê aqui na Rua das Laranjeiras, número 3, Pelourinho, Salvador, Bahia, Brasil. E gostaria de convidar o mundo e o universo para vir visitar. Axé, Brasil!